Está no ar pela Vibe Mundial, Academia do Saber. Um programa do Instituto Chama. Apresentação do treinador comportamental e especialista em desenvolvimento humano, Pedro Fabrini. Muito bom dia, ouvinte da Vibe Mundial. É sempre uma alegria começar esse programa, começar a semana aqui com vocês no Academia do Saber, esse programa do Instituto Chama. E essa semana eu tenho o prazer de receber aqui um amigo meu, um cara que eu conheci com ele me atendendo, viu? Vou te falar bem a verdade, eu fui buscar ser tratado através da medicina chinesa, né? Medicina chinesa. E conhecer um pouco mais. Eduardo Baruco, terapeuta. Edu, como você tá? Bom dia. Eu tô ótimo, Pedro. Agora melhor ainda, um prazer enorme estar contigo aqui na Academia do Saber. Imagina, meu irmão. E deixa eu te falar uma coisa, Edu. Quando eu fui procurar a terapia chinesa, eu não sabia muito o que eu ia encontrar. E, aliás, eu acho que essa é uma pergunta de muitos dos nossos ouvintes também. Falar, mas o que é terapia chinesa? O que a pessoa encontra nisso? Conta um pouco como funciona esse tratamento. Conto sim. Quando a gente fala em medicina chinesa, normalmente se vincula à acupuntura, né? Então fala, não, vou tratar com medicina chinesa. Aí a pessoa fala, vai fazer acupuntura, vai se agulhar, ou vai fazer moxa, ou vai fazer alguma coisa nesse sentido. Mas a medicina chinesa ela é muito mais ampla do que isso. Como ela enxerga o ser humano de uma maneira holística, né, de uma maneira integral, ela não tem a separação do vou cuidar do corpo ou vou cuidar da mente. Eu vou cuidar do ser humano, porque ela enxerga assim, aquilo que acontece com o corpo está acontecendo com a mente, está acontecendo com a vida da pessoa. Então, em muitos momentos, a busca por ajuda não é porque a pessoa está se sentindo doente de alguma maneira. É porque, por exemplo, a vida está travada. É, por exemplo, porque a pessoa acha que está tudo acontecendo sob a ótica dela, está tudo acontecendo errado na vida dela, tá? As coisas não dão certo e por aí vai. Em algum momento entra a doença e atrapalha esse fluxo como um todo. Mas, como a medicina chinesa vê isso de forma integral, a pessoa busca o auxílio justamente para entender como tratar de forma integral. O que eu me especializei em detalhes mesmo, fui bem nos detalhes dessa especialização, é um tipo de técnica chamada, em chinês, chama Xiu Xin. Xiu Xin é a pronúncia, que traduzido ao pé da letra é transformar o modo de ser. Dessa maneira, o que a gente vai buscar? A essência do que se torna a personalidade humana, né? Quem sou eu, né? Quem é o Eduardo Baruco, quem que é o Pedro Fabrini, né? Então, quem são essas duas individualidades? A gente vai entender o tipo de padrão que constitui essa individualidade. Aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto, esse eu, meu, teu, seu, né? Então, por que isso é dessa maneira? Por que eu fico com medo em determinada circunstância e você está totalmente tranquilo? Por que você fica triste com uma determinada situação e eu estou completamente tranquilo e feliz numa situação muito semelhante? Eu gosto de dar o exemplo dos parques de diversão, né? Então, tem um que não quer nem saber de ir num parque de diversão porque tem medo de altura, da queda, daqueles brinquedos radicais. Outro não, outro busca isso, então tem prazer. Por quê? Isso é algo que é natural da pessoa, eu sou assim. Mas o que é esse eu sou? Dessa forma, a gente consegue entender como esses padrões funcionam e aquilo que funciona para a pessoa a partir do conhecimento do padrão, ela mantém. Está funcionando, para ela está boa, o que ela escolhe para a vida dela está caminhando daquela forma. Mas aquilo que esse mesmo padrão traz de não bom mais para aquela pessoa, você pode, mediante a consciência, trabalhar e ressignificar isso. Porque, por exemplo, você falou de parque de diversão, eu sou um cara que eu amo parque de diversão. Eu corro o mundo atrás de montanha-russa, para você ter uma ideia de tanto que eu gosto. Mas esse é um comportamento ok. Mas e quando a gente tem um comportamento de autossabotagem, um comportamento de não chegar, de terminar as coisas, começa tudo e não termina nada. Exato. É disso que você está falando, né, Edu? É disso que eu estou falando, exatamente disso. A essência disso está no modo de ser que nós nos constituímos a partir... Como é que a coisa funciona, né? O que é essa personalidade ou esse ego? O ego é, na verdade, nada mais do que um conjunto de crenças. Um conjunto de memórias que a gente assimila desde o 6º mês de gestação. E
usando outras cargas também. Por exemplo, a gente sabe hoje na neurociência que tem cargas epigenéticas emocionais que vão constituir parte do que eu enxergo como realidade, mesmo isso vindo transgeracionalmente. Quer dizer, você nem tem culpa, teoricamente. Você já pegou o pacote pronto. Exato. Você não vivenciou. Não é uma experiência pessoal tua, mas é uma experiência de antepassados que tiveram traumas. Eu gosto de dar o exemplo de guerra, que é bem emblemático, né? Então, antepassados que vivenciaram guerra têm alguns traumas, e esses traumas são intensos e transmitem transgeracionalmente esses traumas e essa visão. Então, eu agrego, por exemplo, se eu tenho um caso como esse, um medo, uma sensação de desproteção, um medo que eu não sei de onde vem, mas eu tenho um medo de escassez, um medo de perda, e eu não sei de onde vem. Mas aquele medo se manifesta nas minhas atitudes, inconscientemente, automaticamente. Então, com esse medo de perda, eu posso ter atitudes mesquinhas em alguns momentos, ao invés de generosas, como poderia ser uma visão mais positiva daquilo. Aí eu vou constituindo esse conjunto de memórias, esse conjunto de crenças, desde o 6º mês de gestação. Eu vou nascer, eu vou ter as minhas próprias experiências. No intrauterino, o que eu estou absorvendo é, na verdade, as emoções que a minha mãe está sentindo, que o ambiente que a minha mãe está convivendo traz, proporciona, e o modo como ela absorve aquelas emoções. Como a criança não tem a questão racional desenvolvida ainda, ela é uma esponjinha emocional, né? Então, ela está absorvendo emocionalmente para constituir o portfólio com o qual ela vai lidar com a vida. Então, ela vai absorvendo tudo, só que ela absorve emoções. E dependendo da intensidade das emoções, ela grava aquelas emoções como sendo a maneira de ler aquela realidade. Conforme ela vai crescendo, ela vai constituindo um conjunto todo de crenças e de marcações que vão se tornando a lente com a qual ela enxerga a realidade. Então, como esse copo para mim tem um significado específico, para mim é só um copo branco de plástico no qual eu estou tomando água. Para você, dependendo do tipo de experiência que você teve com um copo como esse, pode ser traumático. Ou pode ser feliz. Para mim é neutro. Mas é tudo uma visão muito individual. E expandindo para uma visão adulta, imagina a complexidade da vida adulta, né? Trabalho, cuidar de família, dinheiro, ganhar dinheiro, cuidar de si mesmo, o que é saúde, o que é doença, competição e tudo mais. Tudo fica muito complexo. Só que as nossas reações, mediante essa complexidade, são baseados nessa lente, nessas crenças. E a gente não sabe disso porque elas estão guardadas no inconsciente, são implícitos. E hoje, por exemplo, hoje a ciência está provando que a medicina chinesa já sabe há milhares de anos, né? É engraçado isso, como a cada dia só se comprova isso, né, Edu? Exato. Por exemplo, para quem nunca teve contato com a medicina chinesa, com uma terapia que é igual a essa terapia holística que você faz, que cuida do ser humano de tudo. Gente, posso te falar uma coisa? Eu sou fruto disso, viu? Ficamos um ano juntos, né, Edu? Trabalhando, sim. Com começo, meio e fim, se eu não me engano, foram 21 sessões ali, muito engrandecedoras, e por isso até que eu quis trazer, para poder dividir com as pessoas. Como é que funciona esse trabalho? Esse trabalho é assim, Pedro. A gente tem alguns temas específicos que funcionam como gatilhos do acesso da pessoa a essas crenças, a essa visão, a essa lente que eu estava falando agora de crenças, né, constituído pelas crenças e pelas questões transgeracionais. Dentro do processo terapêutico, a pessoa vai criando uma narrativa a respeito da própria vida. Então, essa narrativa é uma tentativa de adaptar o meio, a circunstância, inclusive a mim, no momento da terapia. Tentam te enganar, tentam te manipular? Claro, é sempre assim. Às vezes a pessoa fala, não, tá tudo bem comigo. Tá, então, mas nós estamos conversando aqui por algum motivo. O que não tá bom? Não, tá tudo bem. Eu só vim aqui porque minha namorada pediu, ou minha mãe pediu, ou meu marido pediu, né? E não é bem assim. A pessoa tá ali porque ela tá sentindo uma dificuldade, mas ela, justamente por causa das crenças dela, ela tem dificuldade em botar isso na mesa e olhar. Ela vê aquilo como uma fragilidade. Então, ela vai narrar como, tá tudo bem. Mas atrás disso tá falando assim, por favor, descobre que eu tô precisando de ajuda. E aí a gente vai conversando. E atrás dessa narrativa, que é uma tentativa de adequar esse padrão de emoções e crenças àquela circunstância, eu vou fazendo a leitura do que está atrás. E vou ajudando a pessoa a ler
o que está por trás. O que está por trás, na verdade, são as respostas emocionais que o sistema de crenças dela está emitindo mediante as perguntas e a vivência das circunstâncias que ela está me narrando. Quando ela vai olhando para esses padrões e vai ela própria reconhecendo, mediante eu vou conduzindo, né, a pessoa, ela vai encontrando tais padrões, do tipo, caramba, eu imagino que eu nunca vou ganhar dinheiro, porque o meu pai falava que dinheiro não nasce em árvore. Um exemplo bem trivial. Tem outros casos onde a pessoa ela desenvolve uma baixa autoestima tremenda, porque ela se sentia, mediante os pais em um determinado momento, humilhada. Existiu a humilhação? Não, não existiu a humilhação. Mas a vivência da pessoa com os pais trouxe críticas que a intenção dos pais era educar, ensinar, e era o modo como eles se conheciam. Só que a criança absorve aquilo como uma humilhação. Se os pais, que são as pessoas que entregam recursos para os filhos, têm uma atitude que na leitura da criança é uma humilhação, ela desenvolve baixa autoestima. E aí, com baixa autoestima, ela não se acha capaz de empreender ou de avançar na vida, nos caminhos que a vida, as possibilidades se aparecem. Que a vida é abundância pura, mas a pessoa não consegue enxergar isso, porque ela própria não se enxerga merecedora dessa vida abundante. Olha, então você que está ouvindo a gente agora, se você quer saber um pouquinho mais sobre a terapia chinesa, sobre a medicina chinesa, quer entrar em contato com o Eduardo Baruco, eu vou deixar aqui o telefone do Instituto Chama. Nesse telefone você vai conseguir duas coisas. Participar do nosso grupo do WhatsApp, onde todos os dias você recebe uma oração da manhã e uma meditação da noite gratuitamente para você, gravado em áudio, tá? As orações da manhã são gravadas por mim, as meditações da noite são gravadas pela Fernanda, e você tem 365 diferentes, uma para cada dia do ano, que é para você se inspirar de manhã e dormir relaxado e mudar já a energia do seu dia, tá? Então o telefone é 11 9 13 15 5859. 11 9 13 15 5859. E nesse mesmo número você fala assim, eu queria saber mais sobre a terapia chinesa, eu queria saber mais sobre a medicina chinesa, eu queria ter contato com o Eduardo, eu queria saber como que faz para ter um contato maior com ele. O nosso pessoal do Instituto vai passar para a equipe do Edu, e a equipe do Edu vai estar ligando para você, vai estar trabalhando com você, te explicando como funciona. Porque sabe o que eu mais gostei, Edu, de ter trabalhado contigo? Tem começo, meio e fim, cara. A gente tem objetivo, a gente chegou e eu sabia que seriam 21 sessões e que a gente chegaria a um fechamento. Não era uma terapia daquelas que não acaba nunca, que fica vagando. Não, a gente tem um direcionamento da hora que chega, da hora que sai. Na hora que terminou, até fiquei triste, porque você virou um amigo pra vida. Claro, você é um cara que... Pô, a gente teve um relacionamento muito bom, cara. Mas é bacana isso também para as pessoas saberem, né? Sim, isso é um processo bem desenhado. Então, com alguns temas a gente vai acessando as memórias que estão atrás, as crenças, dando evidência e criando consciência. Eu adoro usar essa palavra, apesar dela ser muito ambígua, e talvez a gente possa falar um pouco sobre isso, mas adquirir consciência para poder transformar intencionalmente a vida. O processo, então, ele é bem, como você falou, determinado. O que acontece em muitos casos, hoje mais da metade dos meus pacientes, eles acabam continuando o processo, porque eles fazem essa base, depois eles vão mudando de projetos de vida e vão continuando com o acompanhamento. Então, acaba continuando. Porém, o processo base é muito bem delimitado e varia entre 21 a 25 sessões normalmente, que você faz, termina e ali ocorre a mágica, vamos dizer assim, né? A mágica entre aspas, da tomada de consciência. É neste processo inicial. O restante, o acompanhamento, é mais ou menos assim. Você vai vivenciando novos projetos e vendo se, vou usar tuas palavras de agora a pouco, né? Se teus sabotadores estão realmente conscientes ou se existem ainda algumas nuances em algumas circunstâncias que eu ainda continuo me sabotando. Então é um acompanhamento para verificar a eficácia disso. Então... Porque se a gente quiser mudar, né, Edu, a gente tem que se conhecer, Sem né? dúvida. A gente tem que entender o que está acontecendo para mudar. E é isso que ajuda, né? Ele vai encontrar aquele ponto que talvez seja escuro pra gente. Exatamente. Não é? Você tá achando que teu relacionamento, ou que a tua vida, ou que as tuas reações são essas, porque são, mas a gente chega na causa, não é isso? Exatamente, é a causa. A questão toda é descobrir a causa. E existe um modo, Pedro, que
aí é uma sabotagem? É uma sabotagem, mas é devido justamente à densidade do ego. A natureza do ego é se perpetuar. Porque é a maneira... O ego não é ruim. Ele é um modo como eu interajo nessa dimensão material. Mas ele quer sobreviver também, ele né? Ele quer sobreviver. Então... A gente fala... Eu já ouvi muitas pessoas falando assim, né? A gente precisa matar o ego. Eu falei, não faça isso. Você não mata o ego. Você transcende ao ego. E ele continua existindo. Porque sem o ego, sem as crenças, não existem emoções. Eu não vivencio emoções. Por exemplo, que eu comentei do copo ou de qualquer outra... Uma relação... eu vou estar conversando contigo aqui, eu estou sentindo uma emoção, um estado emocional que me permite ter o prazer de estar conversando contigo, conversando com o pessoal que está nos ouvindo. Para algumas pessoas, essa experiência pode ser amedrontadora. Mas viver esse amedrontador também é bom. Porque eu falo assim, caramba, o que é esse medo que eu sinto? Né? Ou o que é esse prazer que eu sinto de estar aqui conversando com o Pedro, né? Na verdade, as emoções são amigas que vivenciam que a crença está ativa, que tem um padrão ativo. Se eu olho para a emoção e falo assim, nossa, com curiosidade, e aí eu falo da segunda camada de consciência. Se eu tomo consciência de que minha emoção está mostrando que tem um padrão ativo naquele momento, eu posso escolher fazer o que automático eu fazia até então, que é reagir àquele padrão, ou eu posso escolher outra coisa. Então, se eu tenho um medo, por exemplo, de estar aqui falando contigo, falando em público e tudo mais, eu posso sentir esse medo e falar, opa, é só um padrão meu ativo. O que eu quero fazer com isso? Eu fico curioso, eu dou uma roupagem positiva para aquilo, eu dou uma vibração positiva. Eu não fico preso ao medo, eu me liberto do medo. Então, o ego é esse conjunto de crenças que geram as emoções que permite a gente vivenciar tudo isso. Não é ruim. É só constatação de como eu reajo às circunstâncias nessa vivência material. É o filme Divertidamente. É o filme Divertidamente. Me diz uma coisa, Edu. O que acontece primeiro? O corpo adoece a cabeça ou a cabeça adoece o corpo? O sentimento adoece o corpo ou o corpo muda o sentimento? Pedro, existem casos onde o corpo também adoece a cabeça. Mas na grande maioria das vezes o que acontece é um processo de mudança, num primeiro momento, energética. Então, o que eu quero dizer com energética? Esses padrões que eu acabei de falar, eles são rígidos, né? Crença, é rigidez. Então, eu enxergo que o copo é como ele é. Eu enxergo que o meu momento aqui contigo é como eu estou sentindo. E falo, essa é a verdade. Não é. Existem muitas possibilidades. Como a impermanência é uma realidade, tudo está transformando. Tudo pode transformar mais ainda. Toda rigidez vai criar em algum momento estagnação, porque a vida vai fluir, as circunstâncias vão mudar, as possibilidades vão aparecer, quer eu veja, quer não. Se eu tiver rígido no meu padrão de visão, a minha consciência vai estar travada naquela realidade. E a vida está fluindo, está pedindo uma mudança. Só que eu estou falando, não, eu acredito que a coisa seja dessa maneira. Na visão da medicina chinesa, o que a gente chama de doença não é tratado como doença, mas é tratado como um desequilíbrio criado por estagnação de energia. Quando a energia cria estagnação, num primeiro momento o que eu vou sentir é o reflexo emocional daquilo. O reflexo emocional vai mexer com toda a energia do corpo. Trazendo para a medicina ocidental, né, vai começar a liberação de hormônios, neurotransmissores, vai criar rigidez nos músculos, porque o sistema nervoso autônomo vai atuar. Então, eu vou começar, numa situação de medo, por exemplo, agir com ataque ou defesa, ataque ou fuga, mecanismo primitivo de sobrevivência, né? Então, eu vou ter reações todas apoiadas nesse padrão que eu estou enxergando. Depois, se eu faço um exame clínico, por exemplo, nesse momento inicial, eu não pego doença nenhuma. Nada. Mas na medicina chinesa eu já sei que aconteceu uma estagnação de energia. Se aquilo se torna crônico, ou seja, se o meu padrão de visão e as circunstâncias da vida tornam aquela estagnação uma constante, em algum momento essas transformações, essa estagnação toda do corpo vai gerar o que a gente chama de doenças hoje. Então, vai somatizar. Então, eu vou começar a desenvolver doenças. E dá para a gente associar padrões emocionais a doenças,
Não sei se a gente vai fazer isso hoje aqui, porque é um assunto vasto, mas normalmente essa é a sequência para criar... A gente fala disso semana que vem, mas sabe o que eu queria que você falasse agora? Claro. Quem está ouvindo a gente, que fala, pô, nunca ouvi falar nesse negócio, cara, mas eu queria entender mais. O que ele vai encontrar, Edu? Se ele ligar para o Instituto agora no 11 9 13 15 5859, vai pôr em contato, falar assim, não, eu queria fazer esse tratamento, eu queria fazer esse circuito de 20 e poucas sessões com o Edu, o que ele vai encontrar? Bom, a primeira coisa que ele vai encontrar, se ele se familiarizou com isso que eu estou comentando aqui, olha, eu falo, caramba, é diferente de uma terapia convencional, né? Já tentei outras coisas. Já tentei muito, né? Já tentei terapia, fiz psicoterapia, eu fiz TCC, eu fiz qualquer técnica da terapia convencional, é diferente. As terapias todas funcionam no seu nível, mas é diferente. É uma proposta de vivenciar um pouco da tradição oriental, na profundidade de se achar causa raiz para as circunstâncias. Não tanto comportamentais quanto de saúde, tudo. Saúde. Se a pessoa tiver dores, por exemplo, a pessoa tô com dor lombar, ou eu tenho um problema no ombro, para a medicina chinesa, essas dores, elas não são causadas por um acidente. Eu fui jogar tênis e lesionei. Essa lesão do tênis é porque tinha uma estagnação de energia, a pessoa estava descarregando uma raiva que ela não estava consciente naquele momento. Essa estagnação de energia criou o que a gente chama de fogo interno, cria um quadro de secura, os músculos e tendões enrijecem, a pessoa fica suscetível a se lesionar. Fala, caramba, eu joguei tênis a vida inteira e não me lesionei, dessa vez sim? Sim, porque tinha uma condição ali que propiciou. A gente está inconsciente disso. Então, quem tiver a intenção de vivenciar esse tipo de abordagem, né, de ir na causa raiz das questões físicas, emocionais, então quadros que a pessoa está com uma depressão ou mesmo uma melancolia, ela está triste e não enxerga um caminho para a vida, ou acha que a vida está patinando, ou está passando por um momento traumático que ela não sabe como lidar, ela não está enxergando uma saída. Toda visão de aprisionamento é uma ilusão. Sempre existe possibilidades. As crenças limitam. Não existe aprisionamento, não existe e não tem opção. A questão é como você se posiciona mentalmente em relação àquilo. Então, se a pessoa estiver disposta a vivenciar esse nível de profundidade para entender melhor a sua saúde física, mental, saúde da sua vida como um todo, é isso que ela vai encontrar. Então, olha, se você quiser se dar esta oportunidade, o Edu está com alguns horários abertos ainda para começar atendimento nesse final de ano, te acompanhar já para um 2026 maravilhoso. Liga agora no 11 9 13 15 5859. 11 9 13 15 5859 é o telefone do Instituto Chama, onde você pode entrar no grupo do WhatsApp para receber as orações, as meditações e saber um pouco mais do trabalho do Edu. Edu, e quem quiser te seguir nas redes sociais, como é que faz? Instagram, @eduardo.baruco, BARUCO1, depois do Baruco. Eduardo.baruco1 no Instagram. Tem o Eduardo Baruco 0? Tinha um outro? Eles só permitiram que eu colocasse o 1 quando eu criei. Então, olha, você volta semana que vem pra gente falar sobre aquele padrão de doenças que você estava falando? Vamos, padrão de doença, padrão de consciência, acho que tem conteúdo que o pessoal vai gostar de complementar o que a gente está falando agora. Então, olha, semana que vem eu tô aqui de novo com o Eduardo Baruco. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a medicina chinesa, se você quiser se dar a oportunidade de fazer um tratamento, de fazer uma terapia como essa, que é modificadora, porque modificou minha vida, então eu tô aqui falando de cadeira, tô aqui indicando o que eu já experimentei, inclusive com ele, não é nem que foi com outro, foi com o Edu, foi assim que a gente se conheceu. Então é 11 9 13 15 5859, que é o telefone do Instituto Chama. O programa vai ficando por aqui. Na semana que vem a gente volta com mais um Academia do Saber. Você ouviu pela